quando o milagre atrasar, confie que Deus está preparando o melhor. Salmos 37:5. Você já teve a sensação de que Deus está demorando demais? De que o céu ficou fechado, as portas não se abrem, as respostas não chegam e o seu coração está cansado de esperar? Talvez você tenha orado com sinceridade, chorado escondido, feito promessas, jejuado, e mesmo assim, nada mudou. E o pior não é a demora. O pior é a dúvida que começa a nascer dentro da gente quando o tempo passa. Porque a espera prolongada tem um poder perigoso. Ela faz a pessoa pensar que Deus esqueceu. Faz a pessoa imaginar que a promessa não era real. Faz a fé virar um peso. E é aí que muitos desistem no momento mais crítico. Não porque Deus não vai agir, mas porque a alma já está ferida demais para continuar acreditando. Só que hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fase. O atraso que você chama de demora pode ser exatamente a prova de que Deus está trabalhando. A ausência de sinais pode ser exatamente o sinal de que Deus está preparando algo maior do que você esperava. A Bíblia não diz que Deus faz tudo rápido. Ela diz que Deus faz tudo perfeito. E Salmos 37:5 traz uma chave espiritual que muita gente lê, mas poucos vivem de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Isso significa que existe um ponto em que a sua parte termina e a parte de Deus começa. E quando Deus começa, ninguém pode impedir. Talvez você esteja esperando um milagre na área financeira. Talvez seja na saúde. Talvez seja na família. Talvez seja uma resposta que você não conta para ninguém, mas que você pede em oração há meses ou até anos. E eu preciso te dizer com toda clareza, Deus não perdeu o controle da sua história. O tempo não apagou a promessa. O céu não fechou para você. O que está acontecendo agora é que Deus está te conduzindo para um lugar onde o seu milagre não será apenas uma solução momentânea, mas um divisor de águas. E se você ficar até o final, você vai entender por que Deus permite atrasos, como Ele trabalha no invisível. E por que o que vem para você será melhor do que aquilo que você imaginou. Porque o Senhor não atrasa, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele não entrega qualquer coisa. Ele entrega aquilo que vai te marcar para sempre. Quando o céu parece fechado, Deus está redirecionando sua vida. Existe um tipo de dor que não vem de uma perda, vem de uma espera. Você olha para a sua vida e parece que tudo está travado. Você tenta avançar, mas algo segura. Você tenta construir, mas algo desmonta. Você tenta começar, mas algo impede. E aí você pensa, Deus está contra mim? Só que, na maioria das vezes, Deus não está te impedindo para te ferir. Ele está te impedindo para te proteger. A Bíblia está cheia de histórias em que o caminho parecia fechado, mas era Deus mudando a rota. Foi assim com José. Ele tinha sonhos, tinha promessa, tinha futuro. Mas de repente foi jogado num poço, vendido como escravo e depois lançado na prisão. Humanamente falando era o fim, mas espiritualmente era Deus redirecionando José para o lugar certo. Porque se José tivesse ficado onde estava, ele nunca chegaria ao palácio. Deus permitiu a prisão porque o trono estava sendo preparado. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você queria um caminho, mas Deus fechou. Você queria um relacionamento, mas não deu certo. Você queria um trabalho, mas a porta se fechou. Você queria que fosse rápido, mas ficou lento. E aí você começa a se culpar, se comparar, se sentir pequeno. Só que Deus não fecha portas por maldade. Ele fecha porque enxerga o que você não enxerga. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que você pode fazer planos, mas é Deus quem determina o trajeto. E quando Ele muda o trajeto, pode doer. Porque mudança de rota parece atraso, parece perda de tempo, parece confusão. Mas na verdade, é livramento. Deus sabe onde existe armadilha escondida. Deus sabe onde você seria ferido. Deus sabe onde você perderia sua paz. E às vezes, o maior milagre não é uma porta que se abre, é uma porta que não abriu. Porque se tivesse aberto, teria te destruído.
O céu parece fechado, mas Deus está apenas dizendo: por aqui não. E isso não é castigo. Isso é cuidado. Isso é direção. Isso é amor. Porque Deus não é um Deus que apenas responde orações. Ele é um pai que guia filhos. E quando você entende isso, você para de murmurar e começa a discernir. Você para de olhar para a demora como atraso e começa a ver como reposicionamento. Porque quem está sendo redirecionado por Deus não está parado. Está sendo conduzido. E eu vou te dizer algo forte. Se você sente que está travado, talvez seja porque Deus está te preparando para algo que você ainda não está pronto para sustentar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, porque o atraso não é apenas sobre tempo. O atraso é sobre transformação. O atraso não é sobre tempo, é sobre transformação interior. Se tem uma coisa que o ser humano odeia, é esperar. A gente consegue suportar luta, consegue suportar esforço, consegue suportar até dor, mas a espera mexe com a mente de um jeito diferente. Porque a espera dá espaço para pensamentos perigosos crescerem. E é aí que muitos começam a perder a fé, não por falta de promessa, mas por excesso de ansiedade. Só que o que você precisa entender é que Deus não trabalha apenas com calendário. Deus trabalha com construção. Ele não está apenas te levando a um lugar. Ele está formando alguém dentro de você. E isso muda tudo, porque quando você entende que o atraso é um processo, você para de ver como abandono e começa a ver como preparação. A Bíblia diz em Romanos 5:3-4 que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Percebe? Deus está mostrando que o caminho da promessa não é direto. Ele é um caminho de transformação. Deus usa o tempo para gerar perseverança, porque existem bênçãos que só podem ser sustentadas por pessoas maduras. Muita gente pede o milagre, mas não percebe que Deus está preparando o coração para não estragar o milagre quando ele chegar. Porque tem gente que recebe o que pediu e perde tudo por falta de estrutura emocional. Tem gente que recebe uma porta aberta e volta para o mesmo medo. Recebe uma bênção e volta para a mesma insegurança. Recebe uma resposta e continua vivendo como se Deus não fosse suficiente. E é por isso que Deus não entrega rápido. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele sabe que bênção sem maturidade vira peso. E aquilo que era para ser resposta pode virar problema. Por isso, antes de mudar sua situação, Deus muda você. Olha para Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono no dia seguinte. Ele passou por perseguição, desertos, rejeições e fugas. Por quê? Porque Deus não estava apenas preparando o trono para Davi. Deus estava preparando Davi para o trono. E se Davi tivesse assumido cedo demais, ele não teria estrutura para governar. Ele ainda seria impulsivo, emocional, inseguro. Mas o tempo moldou nele uma dependência profunda de Deus. E talvez Deus esteja fazendo isso com você. Talvez você esteja pedindo um milagre, mas Deus está tratando coisas que você nem percebe. Ele está tratando seu orgulho. Ele está tratando sua pressa. Ele está tratando suas feridas antigas. Ele está te ensinando a não depender de pessoas como se fossem salvadoras. Ele está arrancando da sua alma o hábito de controlar tudo. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não diz que os que esperam vão ficar mais fracos. Diz que vão renovar as forças. Ou seja, a espera em Deus não é uma prisão. É um lugar de fortalecimento. Mas só para quem decide esperar do jeito certo. Porque existe gente que espera reclamando e existe gente que espera crescendo. Existe gente que espera duvidando e existe gente que espera amadurecendo. E Deus está observando o que essa estação está produzindo em você. Se você está nessa fase de atraso, eu preciso te dizer, Deus não está te segurando por maldade. Ele está te preparando por amor. Porque quando Ele liberar aquilo que você pediu, Ele quer que você esteja inteiro. Ele quer que você não dependa disso para ser feliz. Ele quer que você saiba administrar, cuidar
manter e permanecer. E o mais impressionante é que muitas vezes você pensa que Deus está trabalhando na sua situação, mas Deus está trabalhando em pessoas ao seu redor também. E isso explica por que algumas respostas demoram mais do que você imagina. O milagre demora, porque Deus está trabalhando em pessoas, não só em situações. Muita gente acha que o milagre é apenas um evento, uma resposta pontual, uma porta que se abre, um problema que se resolve. Mas quando Deus decide agir, Ele não muda apenas circunstâncias, Ele muda cenários inteiros. E para mudar cenários, Ele mexe com pessoas, com decisões, com caminhos e com processos que você não consegue enxergar. É por isso que algumas respostas demoram tanto. Não porque Deus está distante, mas porque Deus está alinhando coisas que estão fora do seu alcance. Você está orando por algo que depende de você, mas também depende de pessoas que nem sabem que fazem parte da sua história. E aqui está um ponto que poucos entendem. Deus não trabalha só no seu tempo. Ele trabalha no tempo perfeito, conectando vidas, quebrando resistências, mudando corações e preparando encontros que parecem coincidência, mas são providência. A Bíblia mostra isso claramente na história de Ester. O povo estava ameaçado de morte, mas Deus não resolveu em um dia. Ele colocou Ester no palácio antes, permitiu um processo, preparou a posição dela, mexeu com o rei, expôs Amã no momento certo e transformou um decreto de morte em livramento. Ester 4,14 diz: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Ou seja, havia um tempo determinado, um alinhamento, um ponto exato onde tudo se encaixaria. Agora pensa comigo. Talvez você esteja esperando uma resposta financeira, mas Deus está trabalhando no coração de alguém que vai abrir uma porta para você. Talvez você esteja esperando restauração na família, mas Deus está lidando com o orgulho de uma pessoa que ainda não está pronta para pedir perdão. Talvez você esteja esperando uma promoção, mas Deus está removendo uma pessoa do caminho para que você seja reconhecido. Talvez você esteja esperando a cura, mas Deus está preparando médicos, recursos e estratégias que ainda não chegaram ao seu alcance. Você vê só o seu lado da história, mas Deus vê o mapa inteiro. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele vê quem vai entrar e quem vai sair. Ele vê quem precisa mudar. Ele vê quem está resistindo. E Ele trabalha silenciosamente em tudo isso. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Como ribeiros de águas, Ele o inclina para onde quer. Isso significa que Deus pode mudar decisões humanas sem precisar forçar ninguém. Ele conduz, Ele inclina, Ele move, Ele prepara. Só que enquanto Deus está fazendo isso, o inimigo tenta usar a demora para gerar desespero. Ele sussurra para você: ninguém vai te ajudar, ninguém se importa, nada vai mudar. E quando você acredita nisso, você começa a agir pela ansiedade, não pela fé. Você começa a tomar decisões precipitadas, você começa a se fechar, você começa a perder a paz. Mas Deus está dizendo: eu não esqueci. Eu só estou trabalhando em lugares que você não consegue ver. E deixa eu te dizer algo forte. Se Deus está demorando, talvez seja porque Ele está preparando uma resposta que não será pequena, será uma virada, uma mudança completa. Algo que vai envolver mais gente, mais portas, mais caminhos do que você imaginou. Só que tem um detalhe. Mesmo quando Deus está alinhando pessoas, Ele não libera o milagre enquanto você não estiver pronto para permanecer nele, porque não adianta receber e não sustentar. E esse é o próximo ponto que vai abrir seus olhos. Quando você está pronto para receber, mas ainda não está pronto para permanecer. Existe uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. Muitas vezes, você está pronto para receber, mas ainda não está pronto para permanecer. Você está pronto para viver o milagre, mas ainda não está preparado para sustentar aquilo que pediu. E é exatamente aí que Deus segura. Porque Deus não é um Deus que entrega bênção para virar tragédia. Ele não te dá algo para você perder depois. Ele não te coloca em um lugar para você cair de novo. Quando Deus libera uma promessa, Ele quer que aquilo seja estabilidade, não um momento de emoção.
A Bíblia mostra isso de forma muito clara quando Jesus conta a parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus diz que ambas as casas enfrentaram chuva, vento e tempestade. A diferença não era a tempestade, a diferença era o fundamento. A casa sem estrutura caiu, a casa com fundamento permaneceu. E é assim com o milagre. Muita gente quer a porta aberta, mas Deus está olhando para o fundamento. Porque portas abertas sem estrutura emocional viram ansiedade. Portas abertas sem maturidade espiritual viram orgulho. Portas abertas sem equilíbrio viram destruição. Você já viu pessoas que pediram algo a Deus e quando receberam se perderam? Pediram prosperidade e se afastaram da presença. Pediram relacionamento e se tornaram dependentes. Pediram reconhecimento e ficaram vaidosos. Pediram liberdade e voltaram para o pecado. Isso acontece porque a pessoa estava pronta para receber, mas não estava pronta para permanecer. E talvez você esteja pensando, mas eu já sofri tanto, eu já esperei tanto, eu já aguentei tanta coisa. Sim, mas o tempo não é apenas prova de dor. O tempo é prova de estrutura. Em Deuteronômio 8:2, Deus diz ao povo: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração." Deus não levou Israel ao deserto porque odiava o povo. Ele levou para revelar o coração do povo, porque Canaã era grande demais para um coração ainda escravo. E isso é profundo. Tem promessa que é grande demais para uma mente ainda pequena. Tem bênção que é grande demais para uma alma ainda ferida. Tem resposta que é grande demais para alguém que ainda não aprendeu a confiar. Deus sabe que se Ele te der rápido, você pode até comemorar, mas depois vai viver com medo de perder. E quem vive com medo de perder, não desfruta. Vive em ansiedade, vive inseguro, vive desconfiado. E Deus não quer te abençoar para você viver atormentado. Por isso, antes de te colocar em uma nova fase, Deus cura dentro de você aquilo que sabotaria essa fase. Ele trabalha em pensamentos, trabalha em reações, trabalha em caráter, trabalha em obediência, trabalha em firmeza. E é por isso que o tempo de Deus parece lento, porque Deus não está te preparando apenas para chegar. Deus está te preparando para permanecer. E aqui está um sinal muito forte. Quando você começa a amadurecer, quando você para de implorar desesperado e começa a confiar em paz, quando você para de viver de emoções e começa a viver de fé, você está chegando perto. Porque Deus não entrega promessa para quem está descontrolado. Ele entrega para quem está alinhado. Só que agora vem uma parte ainda mais profunda. Porque enquanto você espera, Deus não está apenas formando estrutura. Ele está revelando coisas escondidas dentro do seu coração. Coisas que nem você sabia que existiam. E é aí que muitos se assustam. Mas é aí que a cura começa. O tempo de Deus expõe ídolos ocultos no coração. Existe uma coisa que o tempo faz com a gente que poucas pessoas percebem. O tempo não apenas testa a fé. O tempo revela o que governa o coração. Quando tudo está rápido e dando certo, você consegue manter uma aparência de confiança. Mas quando a resposta demora, quando o milagre não chega, quando a promessa parece distante, aí o que está escondido dentro de você começa a aparecer. E isso é muito sério. Porque às vezes o que você chama de dor pela demora não é apenas saudade da promessa. É dependência, é apego, é idolatria emocional. É o coração dizendo, se eu não tiver isso, eu não consigo viver. E Deus, por amor, não entrega uma promessa para ocupar o lugar que pertence a Ele. Deus não vai te dar algo para virar o seu Deus. Por isso, muitas vezes, Ele permite a espera, não para te punir, mas para purificar. A Bíblia diz, em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso significa que até a nossa oração pode esconder motivações que a gente não enxerga. Você pode estar pedindo uma bênção, mas no fundo, você está buscando segurança em algo que não é Deus.
Você pode estar pedindo um relacionamento, mas no fundo você está tentando preencher um vazio que só a presença do Senhor preenche. Você pode estar pedindo prosperidade, mas no fundo você está querendo provar valor para alguém. Você pode estar pedindo cura, mas no fundo você está com medo de perder o controle da sua própria vida. E Deus olha para isso e diz: eu te amo demais para te entregar algo que vai te prender. Esse é o ponto que muita gente não entende. O atraso é uma forma de Deus te libertar do apego. Deus está te ensinando a depender dele antes de depender do milagre. Porque se o seu coração se apega mais ao presente do que ao doador, você vira refém do que pediu. Em Êxodo 32, o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Eles não fizeram porque queriam abandonar Deus totalmente. Eles fizeram porque queriam algo visível, algo rápido, algo que desse sensação de controle. Moisés demorou no monte e, enquanto esperavam, eles criaram um ídolo. Isso mostra que a espera revela o que você faz quando Deus parece demorar. E aqui está uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Quando Deus demora, você se aproxima mais ou você se afasta? Você confia ou você cria substitutos? Você ora ou você se desespera? Você adora ou você reclama? Porque o tempo revela o que está dominando sua mente. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o seu tesouro está na promessa, seu coração vai viver ansioso. Se o seu tesouro está em Deus, seu coração pode esperar com paz. E Deus quer isso para você. Ele quer te levar a um lugar onde a sua fé não dependa de resposta rápida. Um lugar onde você não precisa de sinais para continuar crendo. Um lugar onde você não idolatra o resultado, mas confia no caráter do Senhor. O tempo de Deus expõe ídolos, porque Deus quer arrancar do coração aquilo que te faria sofrer mais tarde. E isso é cura, é libertação, é amor. E quando você passa por essa limpeza espiritual, algo acontece. Você começa a enxergar com clareza. Você começa a perceber que nem toda porta aberta vem de Deus. Você começa a entender que a pressa pode ser uma armadilha. E é exatamente isso que vamos falar agora. Porque muitas dores não vêm da demora de Deus, mas das escolhas feitas quando a gente não suporta esperar. A pressa faz você escolher portas abertas que não foram Deus quem abriu. Existe um tipo de erro que não nasce da maldade, nasce do cansaço. A pessoa não decide errado porque quer se afastar de Deus. Ela decide errado porque está exausta de esperar. Ela está cansada de ouvir "vai dar certo" e não ver nada mudar. Ela está cansada de orar e não sentir resposta. E quando a alma cansa, ela começa a aceitar qualquer coisa que pareça alívio. E é aí que a pressa vira armadilha. Porque quando você está desesperado por uma solução, qualquer porta aberta parece ser Deus. Qualquer proposta parece resposta. Qualquer pessoa que aparece parece enviada. Qualquer atalho parece milagre. Só que o inimigo também sabe abrir portas. E nem toda oportunidade é direção. Algumas oportunidades são distração. A Bíblia mostra isso de forma muito forte na história de Abraão. Deus prometeu um filho. Abraão creu. Mas o tempo passou. Sara envelheceu. E a promessa começou a parecer impossível. Então, em Gênesis 16, eles decidiram agir pela ansiedade. Sara entrega Agar a Abraão e nasce Ismael. Eles criaram um resultado fora do tempo de Deus. E o que parecia solução virou conflito. Aquilo que nasceu pela pressa trouxe dores que atravessaram gerações. Isso ensina uma lição dura. Pressa produz coisas que parecem bênção, mas geram guerra. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você está tão cansado de esperar que está pensando em aceitar o primeiro caminho que aparecer. Você está tão cansado de orar que está prestes a tomar uma decisão, apenas para parar de sofrer. Só que existe um perigo espiritual nisso. Porque aquilo que você escolhe, fora da vontade de Deus, pode até começar bem, mas termina em peso. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Não está dizendo que o caminho parecia ruim. Está dizendo que parecia certo.
Parecia lógico, parecia necessário, parecia urgente, mas o fim era a destruição. Isso acontece porque a pressa cega. Ela faz você ignorar sinais, ela faz você relativizar alertas, ela faz você dizer, não era bem isso que eu queria, mas já ajuda. E é assim que muita gente troca promessa por migalhas. Deus não quer te dar migalhas, Ele quer te dar o melhor. Só que o melhor quase sempre exige paciência, porque o melhor não vem apenas como presente, ele vem como construção, ele vem como processo, ele vem com propósito. Em Salmos 37:7, poucos versículos depois do tema central, a Bíblia diz: descansa no Senhor e espera nele. Isso é uma ordem espiritual. Descansa e espera. Não se desespere, não se precipite, não se compare. Porque quem vive na pressa vive ansioso, e quem vive ansioso perde discernimento. E deixa eu te dizer algo com muita clareza. Quando Deus está preparando algo grande, o inimigo tenta te oferecer algo menor só para você parar de esperar. Ele tenta te seduzir com atalhos. Ele tenta te dar uma porta falsa só para você perder o tempo certo. E é por isso que você precisa aprender a identificar quando uma porta aberta é teste e não promessa. Porque nem tudo que abre é Deus. E nem tudo que demora é rejeição. Quando você está apressado, você negocia princípios. Você abre mão de paz. Você aceita ambientes que drenam sua fé. Você entra em relacionamentos que te enfraquecem. Você faz escolhas que não combinam com a pessoa que Deus está formando. Mas quando você aprende a esperar, você se protege. Você não aceita qualquer coisa. Você não se vende barato. Você não troca o eterno pelo urgente. E agora vem um ponto ainda mais forte. Porque a maior prova da fé não é quando Deus responde. A maior prova da fé é quando Deus não dá sinais. Quando parece que nada está acontecendo. E é nesse silêncio que Deus forma o tipo de confiança que não pode ser destruída. Deus usa o atraso para te ensinar a confiar sem sinais. Existe uma fase na caminhada com Deus que parece injusta. Você ora, mas não sente nada. Você busca, mas não percebe mudança. Você lê a Bíblia, mas parece que as palavras não entram como antes. Você faz tudo certo e mesmo assim, a situação continua igual. E aí, a mente começa a perguntar: será que Deus ainda está aqui? Essa é uma das fases mais perigosas da vida espiritual, porque é a fase em que você não tem sinais, mas precisa continuar tendo fé. E é exatamente nessa fase que Deus forma a confiança verdadeira. Porque confiar quando tudo está dando certo é fácil. Confiar quando a resposta chega rápido é confortável. Mas confiar quando não há nenhuma evidência é outro nível. Isso não é emoção. Isso é maturidade espiritual. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha a profundidade disso. Fé não é sobre o que você vê. Fé é sobre o que você decide crer, mesmo sem ver. E Deus permite esse tempo de silêncio, porque Ele quer tirar de você a dependência de confirmação. Tem gente que só acredita se sentir algo, só confia se receber uma mensagem, só segue se ver um sinal. Mas Deus não quer que você viva por sinais. Ele quer que você viva por palavra. E isso muda tudo. Porque o sinal pode falhar, a emoção pode oscilar, a motivação pode sumir, mas a palavra permanece. E quando Deus te ensina a confiar sem sinais, Ele te transforma em alguém firme. A Bíblia mostra isso na vida de Jó. Jó perdeu tudo e não recebeu explicação. Ele não recebeu aviso. Ele não recebeu conforto imediato. Ele não recebeu resposta rápida. Ele simplesmente entrou numa tempestade e ficou sem entender nada. E o mais impressionante é que em Jó 13:15 ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso não é fé de momento, isso é fé de raiz. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Você não sabe por que as coisas não andam. Você não sabe por que a resposta não vem. Você não sabe por que Deus não fala como antes. Mas eu preciso te dizer: silêncio não significa ausência. Silêncio, muitas vezes, significa profundidade, porque Deus não fala o tempo todo. Ele também ensina no silêncio. Ele também molda na espera.
Ele também fortalece quando parece que nada está acontecendo. Em Isaías 30:15 está escrito: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Olha isso. Força não é agitação. Força é confiança. Força é paz. E Deus está tentando produzir isso em você. Só que o inimigo usa essa fase para te acusar. Ele sussurra: você está sozinho. Você não é importante. Se Deus te amasse, já teria respondido. E quando você ouve essas vozes por muito tempo, você começa a se sentir esquecido. Mas o que o inimigo não quer que você perceba é que essa fase é um treinamento espiritual. Deus está te ensinando a caminhar sem depender do que sente. Porque existe um nível de vida cristã onde você não anda por sensação, você anda por convicção. E quando você passa por esse treinamento, algo muda. Você começa a orar de outro jeito. Você começa a confiar com mais firmeza. Você começa a ter paz mesmo sem resposta. E isso incomoda o inferno, porque o inferno não sabe o que fazer com alguém que continua firme mesmo sem sinais. E aqui está o segredo. Quando Deus vê que você continua confiando mesmo no silêncio, Ele sabe que pode te levar para níveis maiores. Porque quem não desiste quando não vê nada, está pronto para receber o que nunca viu. E agora vem uma revelação ainda mais profunda. Porque enquanto você pensa que nada está mudando fora, Deus está construindo algo dentro. E esse trabalho interno é o que prepara você para o milagre externo. Quando nada muda fora, Deus está construindo algo dentro. Tem momentos em que você olha para a sua vida e parece que tudo está igual. As contas continuam ali, o problema continua ali, a dor continua ali, o ambiente continua pesado. E você pensa: meu Deus, eu oro tanto e nada muda. Só que essa frase carrega um engano. Porque às vezes nada muda fora, mas tudo está mudando dentro. E o que Deus faz dentro é mais importante do que aquilo que você está pedindo fora. Porque o milagre que você deseja pode até mudar sua situação, mas se Deus não mudar você, a situação muda e você continua vivendo o mesmo vazio, o mesmo medo e a mesma insegurança. Deus não quer te dar uma vida melhor mantendo você com uma alma quebrada. Deus quer te restaurar por completo. E é por isso que muitos atrasos são, na verdade, um canteiro de obras dentro do coração. Deus está trabalhando em pensamentos que você nem percebe. Ele está mexendo em lembranças. Ele está curando feridas antigas. Ele está tratando traumas escondidos. Ele está quebrando padrões de autossabotagem. Ele está te ensinando a respirar de novo. A Bíblia diz em Salmos 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi não estava pedindo uma mudança externa. Ele estava pedindo uma mudança interna. E isso é maturidade. Porque quem entende Deus sabe que o maior problema do ser humano não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Tem gente que muda de casa e continua triste, muda de emprego e continua ansioso, muda de relacionamento e continua vazio. Porque o problema nunca foi apenas o cenário, o problema era a alma. E Deus está dizendo: eu não vou só mudar seu cenário, eu vou reconstruir você. Em 2 Coríntios 4,16 está escrito: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso significa que Deus está renovando você diariamente, mesmo quando o exterior não parece avançar. A questão é que o exterior é visível, mas o interior é profundo. E deixa eu te falar algo que vai tocar seu coração. Deus não está atrasando o milagre. Ele está te preparando para não ser destruído pelo que você pediu. Porque existe gente que recebe aquilo que pediu e não consegue lidar com a pressão. Recebe a resposta e não sabe administrar. Recebe a bênção e perde o equilíbrio. Recebe a promessa e se torna arrogante ou dependente. Mas quando Deus trabalha dentro, Ele te fortalece. Ele te dá estrutura emocional. Ele te dá discernimento espiritual. Ele te dá paz para não ser dominado pelo medo. Ele te dá maturidade para não se perder no meio do caminho. E é por isso que a demora pode ser uma das maiores provas de amor de Deus.
porque Deus poderia te dar rápido, e você poderia até se alegrar por um tempo, mas Ele prefere te dar depois e te dar inteiro, firme, forte e preparado. O Espírito Santo trabalha assim. Ele não faz barulho, Ele não faz espetáculo. Ele trabalha no secreto, Ele trabalha na raiz, Ele trabalha em silêncio. E quando você menos espera, você percebe que já não reage como antes, já não chora como antes, já não se desespera como antes, já não depende como antes. Isso é Deus construindo algo dentro. E quando Deus constrói dentro, você começa a aprender um dos segredos mais raros da vida cristã: descansar. Não descansar por desistência, mas descansar por confiança. E esse descanso é uma chave que destrava o sobrenatural. É por isso que o próximo passo é tão forte. Porque muitos milagres não chegam enquanto você vive em guerra interna. O milagre chega quando você aprende a descansar em Deus. O milagre não chega antes de você aprender a descansar em Deus. Existe um tipo de ansiedade que não é apenas emocional, é espiritual. É quando você acredita em Deus, mas não consegue descansar. Você ora, mas continua preocupado. Você diz que confia, mas continua tentando controlar tudo. Você fala de fé, mas vive como se o futuro dependesse apenas de você. E isso gera um cansaço que vai drenando a alma por dentro. Muita gente não percebe, mas esse estado de guerra constante pode ser a razão de muitos atrasos. Não porque Deus está esperando você ficar perfeito, mas porque Deus não vai colocar uma promessa em mãos que ainda estão tremendo de medo. Descansar em Deus não é parar de lutar. Descansar em Deus é parar de se desesperar. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é um convite para relaxar. É uma ordem para parar de tentar ocupar o lugar de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo: pare de tentar resolver sozinho. Pare de carregar o que não foi feito para você carregar. Aquiete o coração e lembre-se: eu ainda sou Deus. Porque quando você não descansa, você começa a criar soluções próprias. Você começa a aceitar qualquer coisa. Você começa a tomar decisões movidas pelo medo. E o medo sempre te leva para escolhas erradas. O medo não constrói, o medo destrói. A Bíblia diz em Filipenses 4:6-7: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Percebe o que o texto está dizendo? A paz de Deus guarda a mente. Isso significa que o descanso não é apenas uma sensação, é uma proteção espiritual. Quando você aprende a descansar, você não vira uma pessoa passiva, você vira uma pessoa firme, porque agora você sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. E esse tipo de fé libera algo no mundo espiritual. Tem gente que acha que fé é insistir sem parar, é correr atrás, é se desgastar, é tentar forçar portas. Mas fé, na verdade, é obedecer e descansar. É fazer o que Deus mandou e confiar no que Deus prometeu. Olha para Moisés. O povo estava cercado, o mar estava na frente e o exército do Egito atrás. O desespero era lógico, mas em Êxodo 14:13, Moisés diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Essa frase é uma chave. Estai quietos, vede o livramento. O livramento não veio quando o povo entrou em pânico. O livramento veio quando Deus decidiu agir. E talvez você esteja vivendo um mar vermelho agora. Você sente que não tem saída. Você sente que está encurralado. Você sente que o tempo está passando. Só que Deus está dizendo: fica firme, aquieta, descansa, porque eu ainda vou abrir caminho onde não existe. O descanso em Deus é o ponto onde você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com o tempo de Deus. E isso muda tudo. Porque quando você descansa, você deixa Deus ser Deus. E quando Deus assume o controle, o impossível se torna possível. Só que aqui existe um detalhe profundo. Muitas vezes Deus não está apenas te ensinando a descansar. Ele está te livrando de coisas que você nem sabe que existiam no caminho. Ele está segurando você porque a demora também é proteção.
O atraso também é livramento. E é isso que você precisa ouvir agora. Porque talvez você esteja chorando pelo que não aconteceu, mas você ainda não sabe do que Deus te salvou. A demora de Deus também é livramento disfarçado. Você já parou para pensar que talvez você esteja pedindo algo que, se tivesse acontecido antes, teria te destruído? Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque a dor da espera faz a gente acreditar que Deus está negando. Mas muitas vezes Deus não está negando nada. Ele está te livrando. O problema é que o livramento quase nunca parece livramento no começo. Ele parece frustração, parece perda, parece porta fechada, parece atraso, parece silêncio. Só que depois, com o tempo, você olha para trás e entende. Se Deus tivesse permitido aquilo, eu não estaria vivo emocionalmente. Eu não estaria de pé espiritualmente. A Bíblia diz em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus não livra só do que você vê. Deus livra do que você nem imagina. Deus livra de acidentes que você nunca soube. Deus livra de pessoas que pareciam boas. Deus livra de caminhos que pareciam perfeitos. Deus livra até de desejos que, se realizados, teriam virado maldição. Muitas vezes você chora porque algo não aconteceu, mas Deus está dizendo: eu fechei essa porta porque eu vi o que você não viu. Olha para Balaão em Números 22. Ele estava seguindo um caminho e parecia tudo normal, mas a Bíblia diz que um anjo estava no caminho com uma espada desembainhada. Balaão não via nada, ele só via atraso, confusão e resistência. Quem enxergou foi a jumenta, e aquele obstáculo que irritou Balaão era, na verdade, o livramento dele. Se ele tivesse avançado, teria morrido. Isso é muito profundo. Tem gente que está irritada porque Deus está segurando. Está impaciente porque Deus não deixa avançar. Mas se Deus está segurando, é porque existe uma espada no caminho que você não consegue enxergar. E aqui entra um ponto que vai tocar seu coração. Nem tudo que você quer é o que você precisa. Às vezes você está pedindo algo baseado em emoção, carência, medo ou comparação. Você está pedindo porque está cansado de esperar, porque está vendo outras pessoas avançarem, porque está se sentindo para trás. Só que Deus não trabalha para alimentar a ansiedade. Deus trabalha para cumprir propósito. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar veredas significa corrigir caminho. Significa impedir você de entrar onde não deveria. Significa fechar uma porta que parecia ideal para abrir outra que vai te proteger. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: ainda bem que eu não consegui aquilo. Ainda bem que aquela pessoa foi embora. Ainda bem que aquele plano não deu certo. Ainda bem que eu fui impedido. Na hora você chorou, mas depois você entendeu. Só que enquanto você não entende, o inimigo tenta transformar o livramento em amargura. Ele quer que você pense que Deus te abandonou. Ele quer que você se revolte. Ele quer que você pare de confiar. Porque quando você perde confiança, você começa a se mover pela emoção. E aí você cai nas armadilhas que Deus estava tentando evitar. Deus não está te atrasando para te ferir. Ele está te atrasando para te salvar. E talvez você esteja esperando um milagre, mas Deus está segurando porque o que vem precisa ser completo. Não pode ser apenas uma resposta. Tem que ser uma restauração. Tem que ser algo que cure sua alma e mude sua história. Só que agora vem uma parte ainda mais profunda, porque tem gente que quer um milagre, mas Deus está olhando para algo maior. Deus quer curar você primeiro, porque existem pessoas que querem a promessa, mas não percebem que estão quebradas por dentro. E Deus não entrega a promessa para alimentar ferida. Ele cura a ferida para depois entregar a promessa. E isso vai ser revelado agora no próximo ponto. A espera revela se você quer a promessa ou quer ser curado. Existe um momento na caminhada com Deus em que você percebe uma coisa. O que você pediu é importante, mas não é o mais importante. O milagre que você deseja pode resolver uma parte da sua vida, mas Deus está olhando para algo mais profundo. Deus está olhando para você por inteiro.
Porque muitas vezes você acha que precisa de uma resposta externa, mas na verdade, você precisa de cura interna. E o tempo de espera revela isso de uma forma que nada mais revela. A demora tira suas distrações. Ela te obriga a olhar para dentro. Ela faz você encarar aquilo que você vinha empurrando para debaixo do tapete. E isso dói. Dói porque a gente prefere acreditar que o problema está só do lado de fora. Mas Deus sabe que, se Ele mudar apenas o cenário, você vai carregar as mesmas dores para a nova fase. Tem pessoas que estão esperando um relacionamento, mas na verdade estão carregando rejeição. Estão esperando um novo emprego, mas estão carregando medo. Estão esperando prosperidade, mas estão carregando insegurança. Estão esperando uma cura física, mas estão carregando traumas emocionais que adoeceram a alma. E Deus não ignora isso. Salmos 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Percebe? Deus não cura apenas doenças. Ele cura corações quebrados. Ele cura feridas invisíveis. Ele cura marcas que ninguém vê. E muitas vezes, a maior obra de Deus na sua vida não é te dar aquilo que você pediu, mas te libertar do que te prende por dentro. Porque tem gente que pede um milagre, mas se Deus der sem curar, a pessoa não consegue desfrutar. Ela vive desconfiada, vive com medo de perder, vive com ansiedade, vive esperando o pior. E o que era para ser alegria vira tormento. A Bíblia mostra isso claramente quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Em João 5, aquele homem estava doente há 38 anos. Jesus chega e faz uma pergunta estranha: queres ficar são? Não era óbvio? Claro que ele queria. Mas Jesus estava tocando em algo profundo. Era como se ele estivesse dizendo: você quer realmente ser curado? Ou você se acostumou com essa condição? Porque existe um tipo de dor que se torna identidade. A pessoa vive tanto tempo quebrada que ela passa a se definir pela ferida. Ela passa a se definir pelo trauma. Ela passa a se definir pelo que perdeu. E quando Deus começa a curar, isso assusta, porque a pessoa não sabe mais quem ela é sem aquela dor. E talvez você esteja vivendo isso. Você está esperando uma resposta, mas Deus está curando sua forma de pensar. Deus está restaurando sua identidade. Deus está quebrando mentiras que você acreditou sobre você mesmo. Mentiras como: eu não sou suficiente, eu não mereço, nada dá certo para mim, eu sempre vou ser deixado, eu sempre vou perder. Só que Deus está dizendo: eu não vou apenas te abençoar, eu vou te reconstruir. Isaías 61:1 diz que o Senhor veio para curar os quebrantados de coração. Isso significa que a cura faz parte do propósito. A cura é uma etapa do caminho. Deus não quer só resolver sua situação. Deus quer curar sua raiz. E aqui está o ponto mais forte. Quando você começa a desejar a cura mais do que o milagre, você entra em um nível de maturidade que destrava o sobrenatural. Porque agora você não está mais correndo atrás de coisas. Você está correndo para Deus. Você não está mais pedindo só respostas. Você está pedindo transformação. E quando Deus vê que seu coração está rendido, Ele começa a preparar algo ainda maior. Porque o ainda não de Deus não é rejeição, é construção, é ampliação. É como se Deus estivesse dizendo: espera mais um pouco, porque eu não vou te dar pouco, eu vou te dar muito mais do que você pediu. E é isso que você precisa entender agora, porque quando Deus diz ainda não, Ele não está negando, Ele está preparando algo maior. Quando Deus diz ainda não, Ele está preparando o muito mais. Uma das frases mais difíceis de ouvir na vida espiritual é essa: ainda não. Não é um não definitivo, mas também não é um sim imediato. É uma resposta que parece incompleta, porque deixa a gente no meio do caminho. E é exatamente por isso que muita gente se frustra com Deus. Porque a pessoa queria uma solução rápida, mas Deus respondeu com um processo. Só que aqui está a chave. O ainda não de Deus não é atraso vazio, é preparação intencional. É Deus construindo algo maior do que aquilo que você imaginou. A Bíblia mostra isso em Efésios 3:20, quando diz que Deus é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso não é poesia. Isso é realidade espiritual. Deus não trabalha no limite da sua expectativa. Deus trabalha no nível do propósito dele. E por isso, muitas vezes, aquilo que você pede é pequeno demais, perto do que Deus está preparando. Você pede uma porta aberta e Deus está preparando uma mudança de estação. Você pede uma provisão e Deus está preparando uma transformação financeira. Você pede uma cura e Deus está preparando um testemunho que vai curar outras pessoas através da sua vida. Você pede uma resposta simples, mas Deus está preparando algo que vai marcar gerações. Só que o muito mais exige tempo. E aqui entra um ponto profundo. Quando Deus demora, Ele está aumentando a capacidade do seu coração. Porque o problema não é só receber. O problema é suportar. O problema é manter. O problema é não se perder. Deus sabe que você não pode carregar o muito mais com a estrutura que você tem hoje. Então, Ele usa o tempo para expandir você por dentro. Isaías 54:2 diz: alarga o espaço da tua tenda. Esse versículo fala de crescimento, mas também fala de preparação. Porque Deus não coloca uma bênção grande em um lugar pequeno. Ele primeiro alarga, Ele primeiro expande, Ele primeiro fortalece as estacas, Ele primeiro aumenta a estrutura. E é por isso que você sente que está sendo esticado, que está sendo pressionado, que está sendo provado, porque Deus está aumentando sua capacidade espiritual. O ainda não é Deus dizendo: eu estou te preparando para viver algo maior do que você pediu. Olha para Jesus em João 11. Lázaro estava doente. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Só que mesmo amando, Ele não correu. Ele esperou. Ele deixou o tempo passar. Ele deixou Lázaro morrer. Humanamente, isso parece abandono, mas espiritualmente, isso era preparação para um muito mais. Porque se Jesus chegasse antes, Ele faria uma cura. Mas como Ele chegou depois, Ele fez uma ressurreição. E isso mudou tudo. A demora transformou uma cura comum em um milagre extraordinário. João 11:4 diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, o atraso tinha propósito. Era para a glória. Talvez o que você está vivendo hoje seja exatamente isso. Você está olhando e dizendo: já era. Acabou. Passou do tempo. Mas Deus está dizendo: agora é que vai acontecer do jeito certo. Porque Deus não precisa chegar cedo para ser Deus. Ele chega na hora exata. E isso é o que o inimigo não quer que você entenda. Ele quer que você pense que perdeu a chance, que passou do tempo, que acabou. Mas Deus trabalha com coisas mortas. Deus trabalha com cenários impossíveis. Deus trabalha quando o ser humano já não tem mais saída. Porque aí fica claro que foi Ele. E esse é o motivo pelo qual o atraso, muitas vezes, é o palco do muito mais. Deus está te levando para um lugar onde ninguém poderá dizer que foi sorte, foi coincidência ou foi esforço humano. Todos vão ter que reconhecer: foi Deus. E agora vem a parte mais poderosa. Porque existe um segredo escondido em Salmos 37:5 que define quem vê Deus fazer o impossível. Não é apenas esperar. Não é apenas ter paciência. Existe um caminho espiritual que destrava o agir de Deus. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Salmos 37:5. O segredo de quem vê Deus fazer o impossível. Se você ler Salmos 37:5 com atenção, vai perceber que ele não é apenas uma frase bonita. Ele é uma estratégia espiritual. Ele é um mapa. Ele é uma chave que separa quem apenas fala de fé e quem realmente vive uma vida guiada por Deus. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Repara que Deus não começa dizendo ele fará. Deus começa dizendo entrega. Isso significa que antes do milagre existir, precisa existir rendição. Antes da resposta existir, precisa existir entrega. Antes de Deus agir, precisa haver um coração que solta o controle. E essa é a parte mais difícil para a maioria das pessoas.
Porque muita gente quer Deus trabalhando, mas não quer abrir mão do controle. Quer a promessa, mas ainda quer decidir tudo sozinho. Quer o sobrenatural, mas continua vivendo na lógica do desespero. Só que Deus não opera no ambiente do controle humano. Deus opera no ambiente da confiança. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que fé não é entender tudo. Fé é obedecer mesmo sem entender. Fé é continuar andando mesmo sem saber como será o final. E é por isso que Salmos 37:5 começa com entrega. Porque entrega é o ato de dizer: Senhor, eu não tenho mais força para carregar isso sozinho. Eu entrego meu caminho, minhas decisões, meus medos, meu futuro, minhas portas fechadas, minhas dores, minha ansiedade. Eu entrego. Só que a entrega verdadeira não é uma oração de palavras. É uma decisão de postura. É quando você para de tentar forçar e começa a descansar. É quando você para de manipular situações e começa a confiar. É quando você para de correr atrás de respostas e começa a correr para Deus. Depois o texto diz: confia nele. Isso é mais profundo do que parece. Confiar não é acreditar que Deus pode. Confiar é descansar sabendo que Ele vai, mesmo que não seja do seu jeito. Porque tem gente que confia no poder de Deus, mas não confia no plano de Deus. Confia que Deus pode abrir uma porta, mas não confia quando Deus fecha. Confia que Deus pode curar, mas não confia quando Deus permite o processo. Confia que Deus pode mudar, mas não confia quando Ele demora. Mas a confiança verdadeira é aquela que permanece firme no meio do atraso. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Paz é fruto de confiança. Quando você confia, você para de se consumir por dentro. Você não fica desesperado. Você não vive como refém do tempo. Você não se destrói tentando antecipar o amanhã. E então o texto termina com uma promessa que muda tudo. E Ele o fará. Essa frase é poderosa porque ela não diz, Ele tentará. Ela não diz, talvez Ele faça. Ela diz, Ele o fará. Isso significa que quando você entrega e confia, você ativa uma certeza espiritual. Deus se move, Deus trabalha, Deus age. Só que tem algo ainda mais forte aqui. O versículo não diz quando, ele diz que fará. Porque Deus não trabalha na pressa do homem, mas também não falha em cumprir o que prometeu. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. E aqui está o segredo. Quem vive Salmos 37:5 não vive dependendo de sinais. Vive dependendo do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. O mundo muda. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Mas Deus permanece fiel. Então, quando você se agarra nesse versículo, você não está se agarrando em uma frase. Você está se agarrando em uma aliança. Você está dizendo: eu não sei como, mas sei quem. E isso é fé. E agora eu preciso te preparar para o próximo ponto, porque existe um momento em que a fé é provada de forma mais intensa. É quando tudo parece piorar, quando a pressão aumenta, quando o cenário fica mais pesado. E muitos acham que isso significa derrota, mas muitas vezes isso é sinal de que o milagre está mais perto do que você imagina. O milagre está mais perto do que você imagina, mas sua fé está sendo provada. Existe um padrão espiritual que se repete na vida de muitas pessoas. Quando o milagre está perto, a luta aumenta. Quando Deus está prestes a agir, a pressão se intensifica. Quando a resposta está chegando, parece que tudo piora. E isso confunde muita gente, porque a pessoa pensa: se Deus está comigo, por que agora ficou mais difícil? Mas a Bíblia mostra que o aumento da pressão não é sinal de derrota. Muitas vezes, é sinal de transição. O problema é que o ser humano interpreta o momento mais difícil como o fim, quando na verdade pode ser o último teste antes da virada. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque Deus não faria, mas porque a alma não suportou o processo. Olha para o povo de Israel.
Quando eles estavam prestes a sair do Egito, Faraó endureceu o coração. A opressão aumentou, a exigência aumentou, o peso aumentou. Êxodo 5 mostra que quando Moisés começou a falar de libertação, o inimigo respondeu com mais pressão. Isso acontece porque quando Deus anuncia liberdade, o inimigo tenta antecipar desespero. E talvez você esteja vivendo isso. Você estava aguentando, mas de repente parece que tudo se levantou ao mesmo tempo. As contas apertaram. A família ficou mais instável. O emocional caiu. A mente ficou cansada. O medo aumentou. E você pensa, por que agora? Porque o inimigo sabe que a virada está próxima e ele quer te fazer desistir no dia errado. Em 1 Pedro 5,8 a Bíblia diz: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Repara que ele ruge, ele faz barulho, ele tenta assustar, ele tenta parecer maior do que é, ele tenta gerar pânico, mas ele só consegue tragar quem se entrega ao medo. E aqui está a chave. O inimigo não precisa destruir sua promessa, ele só precisa destruir sua persistência. Se ele fizer você desistir, ele vence sem precisar impedir Deus. Porque Deus cumpre promessas, mas o ser humano precisa permanecer. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso é direto. A colheita vem, mas existe uma condição: não desfalecer. Ou seja, a promessa pode estar marcada, mas a desistência pode interromper o processo. E por que a fé é provada? Porque Deus quer te levar a um nível onde você não vive por emoções, onde você não desiste por causa de um dia ruim, onde você não abandona o caminho porque o vento aumentou. Jesus falou sobre isso em Lucas 8, na parábola do semeador. Ele disse que algumas sementes brotam rápido, mas morrem quando vem o sol forte. Por quê? Porque não tinham raiz. E é isso que Deus está formando em você nessa fase. Raiz. Raiz não aparece. Raiz não recebe aplauso. Raiz cresce no oculto, mas raiz sustenta frutos. E Deus está fazendo você crescer onde ninguém vê, para depois te levantar onde todos verão. Talvez hoje você esteja sentindo que não aguenta mais, que a força acabou, que a esperança está no limite. Mas eu preciso te dizer, isso pode ser exatamente o sinal de que você está chegando perto. Porque muitas viradas acontecem quando a pessoa já não tem mais força humana e só resta dependência de Deus. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus gosta de agir quando você não tem mais como explicar. Porque quando você está fraco, você não tem como dizer que foi mérito. Quando você está no limite, você só pode dizer foi Deus. Então não interprete a pressão como derrota. Interprete como alerta espiritual. Você está entrando em uma nova fase. Você está sendo testado para ser promovido. E Deus está te preparando para atravessar essa porta com maturidade. Só que agora vem o ponto final, o momento mais decisivo. Porque depois de tudo isso, Deus quer te levar a uma conclusão, que não é apenas para te emocionar. É para mudar sua postura diante da vida. Você não está atrasado. Você está sendo preparado para o melhor. E essa conclusão vai fechar esse vídeo com força, com esperança e com uma oração que vai tocar profundamente quem estiver assistindo. Você não está atrasado. Você está sendo preparado para o melhor. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa com toda clareza. Deus não perdeu o controle da sua história. Você não está vivendo um atraso sem sentido. Você não está preso em uma fase inútil. Você está sendo preparado. O problema é que, enquanto a gente está dentro do processo, tudo parece lento. Parece que nada acontece. Parece que o céu se calou. Parece que as promessas ficaram distantes. Mas o Salmo 37 foi escrito exatamente para pessoas como você. Pessoas que estavam cansadas de ver injustos prosperando. Pessoas que estavam cansadas de esperar. Pessoas que estavam tentando entender por que Deus parecia demorar. E no meio desse salmo, Deus libera uma ordem que não é apenas um conselho. É uma chave de sobrevivência espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele e ele o fará. Isso significa que Deus está dizendo: eu não pedi para você entender tudo. Eu pedi para você confiar. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa dar o próximo passo com fé. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa manter o coração no lugar certo. Porque quem entrega de verdade não vive mais atormentado pelo tempo. Quem entrega de verdade não vive escravo da ansiedade. Quem entrega de verdade aprende a esperar sem perder a paz. Eu sei que você está cansado. Eu sei que tem dias que você tenta ser forte, mas por dentro você está quebrado. Eu sei que você ora e parece que o mundo continua o mesmo. Eu sei que você sente vontade de desistir, não porque você quer abandonar Deus, mas porque você está exausto de esperar. Só que eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo. Você não está no fim. Você está no ponto de virada. Porque Deus não trabalha no ritmo do desespero. Deus trabalha no ritmo da promessa. E promessa não vence por velocidade. Promessa vence por fidelidade. Lamentações 3, 25, 26 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso é uma declaração espiritual. Esperar em Deus não é perda. Esperar em Deus é construção. É alinhamento. É proteção. E quando Deus terminar de preparar, ninguém vai impedir o que Ele determinou. Nenhuma porta fechada vai segurar. Nenhuma oposição vai parar. Nenhuma pessoa vai bloquear. Porque quando Deus decide fazer, Ele faz. E talvez hoje você esteja se sentindo esquecido. Mas Isaías 49:16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isso significa que Deus não apenas lembra de você. Ele carrega você. Ele tem o seu nome marcado. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você perdeu. Ele sabe o que você tem suportado em silêncio. E agora, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida que está cansada de esperar. Essa pessoa que tem lutado em silêncio, que tem carregado dores que ninguém vê, que tem enfrentado noites de ansiedade e dias de pressão. Pai, renova a força dessa alma agora. Tira do coração dela toda dúvida, toda angústia e todo medo. Que ela não interprete o silêncio como abandono, mas como preparação. Eu declaro que esse tempo não é atraso, é construção. Eu declaro que o Senhor está trabalhando nos bastidores, alinhando caminhos, curando feridas e preparando o melhor. Pai, fortalece a fé dela, sustenta, levanta, restaura. E no tempo certo, manifesta o milagre que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Porque quando você declara isso, você está alinhando sua mente com a verdade, e não com o medo. E se você está aqui no canal Socorro que vem do céu pela primeira vez, se inscreva, porque aqui você não vai ouvir palavras vazias. Aqui você vai ouvir direção, fé e palavra viva. Toda semana nós estamos juntos, fortalecendo a alma e aprendendo a confiar no Deus que nunca falha. E guarda isso no coração. O que parece demora para você é preparação nas mãos de Deus. E quando Ele terminar, o que virá será maior, mais forte e mais perfeito do que você imaginou. Amém.